Bienvenidas, bienvenidos. Cuando hace un par de años nos empezaron a llegar noticias de personas que se alimentaban del aire, por un lado, recordé una noticia que había aparecido en el país hace como 20 años, una columna que decía que en California había una comunidad que llevaba no sé cuántos años sin comer. Y me acordé eso que había quedado aparcado durante un montón de años. Luego empezamos a ver de buscar contactos para que alguien nos pudiera explicar este conocimiento, ¿no? Y esta capacidad. Y entonces, a través de Óscar, nos llegó que había estado en Brasil, que había conocido a las personas, y luego pasó Laia, que vendrá luego, que aún no conozco, solo por teléfono, y nos dijo que Oberón estaba de paso por Barcelona. Dijimos, fantástico, porque llevamos un montón de tiempo esperando esta oportunidad. Porque somos una asociación que el nombre es Plural 21, Asociación para el Cuidado de la Vida en un Planeta Vivo. Ahí está la vida, cuidar la vida, lo que quiere decir prácticamente todo, y por lo tanto nos interesan los nuevos temas que nos van llegando con una información plural, queriendo decir por plural diferente de la oficial, de la que circula por los medios de comunicación de masas. Vamos a aprovechar su presencia aqui para aprender ao máximo possível. Graças. Então, eu devo começar agradecendo o espaço. A Alicia vai estar colaborando com a tradução. Eu não sei estar bem ciente de todo esse trabalho que eu vou estar colocando aqui para vocês, tá? Dentro da experiência dela também. E eu vou dizer porque eu enfatizei a questão consciência prânica. Porque na nossa divulgação estava como alimentação prânica, e o que ocorre é que quando se coloca alimentação prânica, as pessoas vinculam essa palavra ao ato de comer, mas eu não estou falando disso, tá? Claro que a questão comer, ela vai estar sendo colocada como um detalhe dentro dessa explanação, mas não é, em momento algum, o objetivo do trabalho. E também o que eu estou dizendo, o Oberon está dizendo, vai de acordo com a minha verdade. Pode não ser a verdade de vocês. Eu também não sou doutor em nada. Prana, então, é uma energia sutil, energia de vida, traduzido bem comumente como energia vital, como partículas de Deus. E essa partícula de Deus, por menor que ela seja, ou por mais distante dos nossos sentidos físicos, ela tem todo o potencial existente em todo o universo. E toda essa energia. E o que difere as formas desse campo, desse oceano de energia, são as diferentes frequências dessa mesma energia. Mas eu particularmente gosto de chamar essa energia de amor. Então é como viver de amor, se alimentar de amor. Eu vou entrar num campo que está conectado a gente, talvez um pouquinho mais sutil, que é o nosso campo de vibração. Tá? Então, existem meios onde a nossa vibração ela é alterada. E esse campo de vibração ele é muito sensível, muito vulnerável e suscetível. Então, existem várias influências externas que interferem nesse nosso campo de vibração. E o ideal é que a gente traga até acima de 68 MHz a fim de acessar capacidades naturais do ser humano que ao longo do nosso desenvolvimento nesse planeta a gente foi se distanciando. E aí os principais fatores que se vê dentro da história que fez com que a gente perdesse essa conexão é o nosso ego, esse agente que se baseia principalmente
no campo sensorial, ou seja, tudo o que é percebido pelo tato, pela visão, audição, olfato. Então, para o ego, aquilo que a gente não pode alcançar com os sentidos não existe. Portanto, toda essa questão mais sutil do campo, talvez angélico, ou do campo etérico, o ego não reconhece. E como a maioria das pessoas está sob o domínio do ego, então a maioria das pessoas deixam de acreditar nessas possibilidades. A ideia é que a gente se aproxime da nossa divindade interna ou da consciência, a fim de deixar que o nosso ego fique no lugarzinho dele e a gente tenha essa percepção mais ampla sobre a realidade. O ego, ele funciona, ele vive de uma estrutura que a gente inventou, talvez, que é futuro e passado. São tempos ilusórios, mas ele vive neles e a maior parte da gente está neles o tempo todo. Mas eu vou voltar lá para a estrutura do campo de vibração. Como é um campo muito sensível, a gente vai encontrar desvios ou alterações, por exemplo, nos ambientes que a gente frequenta. Se o ambiente tem uma vibração muito baixa, a gente vai até aquele lugar e a gente baixa o nosso campo de vibração. E aí a gente também vai encontrar essa baixa do campo vibracional quando a gente faz mau uso da nossa palavra. Quando a gente começa a colocar palavras ou conversas de baixa frequência, naturalmente o nosso campo vibracional baixa. E por que é importante? Além de acessar essas capacidades, manter o nosso campo vibracional elevado, a gente tem como objetivo maior de manter essa vibração mais elevada é para ser feliz. Então, para que a gente seja feliz, mesmo, não essa alegria transitória que geralmente a gente chama de felicidade, um estado real de felicidade, de contentamento, de plenitude. E aí, para que a gente viva essa felicidade, a gente precisa de energia. E eu vou então entrar num tema que é um ciclo de sustentação da felicidade. Então, para que a gente esteja com esse campo elevado de energia, de vibração, a gente tem que estar feliz. Só que para a gente estar feliz, a gente tem que estar com esse campo elevado de vibração. A gente precisa de presença. A gente precisa sair daquela estrutura do ego de futuro e passado. Então, a nossa energia vai para esse observador. Quem está observando está sempre no presente. O presente é perfeito, tá? Porque não dá para observar desde o passado, tampouco observar desde o futuro. Então a gente observa aqui e agora. E por que eu disse que no presente tudo é perfeito? Porque quando a gente está no presente, não na ação do ego, a gente está sob o domínio da consciência. Então no momento presente não existe conflito, porque ou a gente muda ou a gente aceita. E dessa forma existe harmonia no momento presente. E a gente não perde energia lutando como a gente faz normalmente dentro da nossa mente, com as situações de futuro e passado. Então, nessa condição, a gente pode ser feliz. E aí, ser feliz mesmo, de verdade. E quando a gente é feliz de verdade, a gente traz mais energia e é como se o universo se abrisse pra gente. Tudo aquilo que a gente precisa, vem. E tudo aquilo que não faz parte do nosso plano divino, vai. E aí as pessoas falam, mas isso não é tão simples assim. Existem um monte de coisas que nos atormentam e nos tiram desse estado de presença. E aí então eu vou falar de formas que fazem com que a gente tenha energia para se manter nesse estado de presença. Então, como tudo interfere no nosso campo de vibração, eu vou entrar num tema que incomoda bastante, mas que interfere muito no nosso campo de vibração,
que é a comida. Tá? Por exemplo, a carne. Então, a pessoa, ela vai estar comendo as proteínas, os minerais, as toxinas, mas também ela vai estar comendo medo, dor, sofrimento e violência. E bom, esse tipo de sentimento é muito baixo e baixa bastante a nossa frequência. Então a gente não tem energia para observar. E quando a gente não observa, a gente não está no presente. E quando a gente não está no presente, a gente não consegue ser feliz, essa felicidade contínua. Aí a gente não consegue observar, e quando a gente não observa, a gente não está no presente. E eu falo que isso incomoda, porque geralmente, quando se trata de carne, tá? Quando a pessoa é ovo-lacto-vegetariana, ela já experimentou a quebra de uma barreira. Mas quando se trata de falar que comer carne não é bom, a maioria das pessoas já tem uma resistência quase que natural, com todos os seus armamentos para justificar aquele ato de comer carne. Tá? Então, eu falando aqui que não é legal comer carne, normalmente as pessoas acessam todos esses dispositivos para se proteger e naturalmente não abrem a possibilidade de ouvir talvez uma boa explicação e um motivo claro que toque você para fazer essa mudança. Né? Eu acho que parte da nossa evolução é estar aberto ao novo. Né? E principalmente aqui, com esse tema, que é para muita gente bem novo, bem radical, e que a gente precisa quebrar muitos paradigmas, muitos padrões, né, limitantes,